Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, agora vai ser ministrada a Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me perdoe, ó Pai, pois sei que eu sou um pecador, ó Deus, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo agindo através de mim, colocando a palavra certa na minha boca, Pai, em nome de Jesus. Abra os ouvidos, Senhor, do Teu povo, ó Pai, para que eles possam, Senhor, ouvir a Tua mensagem, ó Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos ser apenas ouvinte, mas sim praticante, porque se nós praticarmos a Tua palavra, nós vamos estar mostrando que verdadeiramente nós amamos Jesus, porque Jesus disse: aquele que verdadeiramente me ama, ele ouve a minha mensagem e as pratica. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu trouxe uma mensagem hoje de um acessório que as pessoas usavam naquela época, antes de Jesus, e durante a vida de Jesus esteve aqui na terra. Ela é um acessório, algo que acompanhava a roupa. Para muitos tinha muitas utilidades, como por exemplo o andarilho, que não tinha casa, ele tinha sua capa. Era um cobertor, era um manto, era algo que ele vestia, que ele se protegia do sol, se protegia do frio. E naquela época também, aquelas pessoas que eram aleijadas, aquelas pessoas que não tinham como trabalhar, então o Império Romano dava esse direito deles usar aquela capa, indicando que eles não precisariam pagar os impostos. E eu selecionei aqui, tem mais capas, mais passagem a respeito disso aqui, mas eu selecionei 8 capas, para me chegar aonde é a pregação. A primeira capa, aqui diz, mas a capa não era simplesmente para beleza. Para os judeus ela tinha um grande simbolismo. A capa simbolizava a situação de uma pessoa perante a sociedade. A Bíblia relata de algumas capas que eram usadas na época antiga, e que tem para nós grandes ensinamentos. Eu quero falar da primeira capa entre as 8, Gênesis 9:20. É a capa do temor. Gênesis 9:20. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costa e com a capa cobriu o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. A segunda capa está em Josué 7:20. Josué 7:20. A capa de Acã, a capa do pecado. Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: sim,
Eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, e vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas e enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Terceira capa é a capa da hipocrisia. 1 Reis, possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E disse Aias: o que deveria dizer a ela? A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ele vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. A quarta capa, 2 Reis 2:11. Essa é a capa de autoridade, a capa de poder e de milagre. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu, num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu com a água na capa, bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E bateu de novo na água, e ela se abriu e passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram se encontrar com ele e ajoelharam-se diante dele. A quinta capa, 2 Timóteo 4:11. É a capa de Paulo, a capa do conhecimento e da proteção. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. A sexta capa, a capa do livramento, Atos 12:7. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperta o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo.
ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia de fato, o anjo estava libertando, ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo meio e pelo segundo posto da guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho, e eles saíram e andaram por uma rua, e de repente o anjo foi embora. A sétima capa, a capa da humilhação, Mateus 27, 28. A capa da humilhação, a capa mais importante. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. E aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas, e em seguida o levaram para crucificarem. A oitava capa, Marcos 10, 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: Vá, você está curado, porque teve fé. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo, e seguindo Jesus pelo caminho. A capa da humilhação é a expressão bíblica e espiritual que se refere à identidade de miséria, cegueira e limitação, que uma pessoa carrega, simbolizando ela pela capa que o cego Bartimeu largou ao encontrar Jesus, que simbolizando a necessidade de abandonar o passado para receber um milagre, fé, libertação e o ato de deixar para trás aquilo que prende e define negativamente, permitindo que Deus o renove e o exalte. A capa que o mundo oferece ao homem não consegue satisfazê-lo completamente, pelo contrário, traz angústia, tristeza, decepção e morte. Glória a Deus. Eu quero falar aqui dessa capa do cego Bartimeu, que é uma passagem tremenda, principalmente, pelo trabalho que eu faço, com dependentes químicos. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Eu conheço pessoas lá, com conhecimento tão grande de Bíblia, que ele dá aula de Bíblia para qualquer um aqui, de conhecimento. Mas, porém, eles carregam
a sua capa, para encobrir o pecado, para encobrir as coisas erradas, para encobrir a desobediência, para encobrir, né, o álcool, a droga, a prostituição. E eles carregam a sua capa. Eles carregam a sua capa. E aqui o cego Bartimeu, a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. E aqui diz que quando ele ouviu aquelas pessoas passando, ele começou a perguntar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali naquele lugar? E aí disseram para ele: é Jesus quem está passando. O cego viu ali a oportunidade dele de ir até Jesus e ver a sua visão ser restaurada, porque o cego, ele já tinha no coração dele a história, ele sabia quem era Jesus, as pessoas contavam sobre Jesus, a respeito de Jesus. Ele não via, mas ele ouvia, e ele falava. E aí o cego, ele vê a oportunidade, e ele começa o quê? A gritar. Ele começa a gritar, ele começa a chamar Jesus, porque ele sabia que Jesus ia mudar a história dele. Ele tinha certeza que Jesus ia mudar a história dele. E aí a Bíblia fala que ele começou a gritar alto, e tentaram calar ele, para que ele não chamasse a atenção dos romanos, das pessoas que estavam procurando Jesus, porque o tempo todo Jesus tinha que ficar às escondidas, porque ele era procurado o tempo todo. Muitos tramavam contra a vida dele, contra a vida de Jesus, e ele precisava permanecer vivo, até que se cumprisse, né, o que ele veio fazer, até que se cumprisse o propósito na vida dele. E aí falam que tentaram calar ele, e ele começou a gritar cada vez mais. Tentaram calar de novo, cada vez mais. E, meus irmãos, deixa eu dizer para você, o mundo, ele tenta nos calar. A todo instante ele tenta nos calar. E muitas das vezes nós ficamos quietos. Nós vemos as coisas erradas, nós vemos um irmão pecando, nós vemos um irmão cometendo algo errado, ou vemos que ele vai fazer algo que vai dar errado. E nós omitimos aquilo ali, nós não vamos até ele e falamos: meu irmão, isso vai dar errado. Se ele te ouvir, como Jesus disse, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. Você não deixou ele cometer aquilo ali. Mas, muitas vezes nós pegamos a capa e nós cobrimos, né? Não, ele não está me vendo. Eu já fiz isso, de estar na rua, encontrar pessoas, via pessoas de longe, pessoas que eu conhecia, que eu não podia parar ali naquele momento, né? Ou que talvez, muitas vezes eu parei para conversar com ele, eu tentei conversar com ele, mas a conversa dele não adiantava, eu ficava irritado, porque eu não conseguia convencer ele, eu não conseguia mostrar para ele, já sabendo que quem convence é o Espírito Santo, eu não consigo convencer ninguém. E o que eu fazia? Puxava a minha capa e me escondia dele. Puxava a minha capa e se escondia dele. E aqui, outra coisa interessante, que quando ele gritava assim: filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Às vezes a gente se encontra em situações que a gente ora, a gente fala com Deus, né, as coisas não acontecem, porque a gente quer que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, mas as coisas só acontecem segundo a vontade de Deus, porque tudo tem um propósito, tudo na nossa vida tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um significado, até o cair de uma folha de uma árvore tem o seu significado, tem a sua mensagem, ela caindo, ela traz uma mensagem. Às vezes nós estamos com a cabeça tão cheia que não prestamos atenção nessas coisas, e aqui ele grita cada vez mais, nós, irmãos, como os cristãos,
como pessoas que amam a Deus, nada pode calar a nossa voz. Eu lembro de uma cantora que teve um problema na garganta, e aí falaram para ela que ela não podia cantar mais. E aí ela falou assim, que ela ia cantar, que Deus ia curar ela, e curou ela. E aí onde ela falou assim, que nada pode calar a voz de um adorador. Porque Deus procura adoradores, meu irmão. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E aqui uma coisa interessante, que quando Jesus para, Jesus não volta lá no cego. Ele não volta lá no cego. Ele fala assim, tragam o cego até aqui. Tragam o cego até aqui. Olha que passagem forte, meu irmão. Essa mensagem serve para nós, né? Quantos cegos nós conhecemos andando pelas ruas, porque não consegue enxergar as coisas espirituais, só anda enxergando as coisas terrenas. E nós vemos essas pessoas cegas, nós não paramos para conversar, ou nós não vamos atrás dessas pessoas, para levarem elas até Jesus. Ele diz, tragam o cego. E outra coisa impressionante, mas impressionante, é aqui nessa passagem, que eu acho tremendo, onde eles chegaram e falaram, então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles trouxeram o cego, e eles dizem para ele, levante-se, coragem, porque Jesus está te chamando. E aí Bartimeu faz o quê? Bartimeu levantou, pegou a sua capa e jogou de lado, porque Bartimeu já tinha certeza que ele nunca mais ia usar aquela capa, nunca mais. A Bíblia diz, Jesus disse assim, só poderão vir a mim, aqueles que o Pai trouxer, aqueles que o Pai trouxer. Você está aqui hoje, o Pai te trouxe aqui, glória a Deus. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Talvez muitos aqui tiveram um dia difícil, aí foram embora para casa, chuvinha, poderia ficar deitado na cama, ou pensando no que vai fazer amanhã, nos problemas de amanhã, enquanto Jesus fala que a cada dia tem o seu próprio mal, a gente não deve pensar no dia de amanhã, mas você está aqui, veio para ouvir essa mensagem, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que cura, a mensagem que dá direção, a mensagem que conforta, que acalma o coração. Então Bartimeu joga a capa para fora, joga de lado e vai em direção de Jesus. E quando ele chega, até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Ele fala assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Se Jesus chegar aqui agora, subir nesse altar, e ele virar para você e falar assim, o que queres que eu faça a vocês? O que queres? Um dia, eu fiz essa pergunta para 128 recuperando na clínica. Eu disse a eles, se Jesus aparecer ali agora, vir entrando no meio de vocês e chegar onde eu estou do meu lado, e perguntar para vocês, o que queres que eu te faça? Aí eu disse assim, só vai responder aquele que falar uma frase muito curtinha, porque são muitos. Aí eu falei, espere um pouco. Falei, todo mundo está pensando? Tá. Eu falei assim, agora pode falar, aquele que quiser. Aí um disse, eu quero ser curado. O outro, eu quero deixar as drogas. Eu quero reconstruir a minha família. Eu quero que o meu pai me perdoe. Todos eles foi falando um monte de coisa. Eu quero voltar lá atrás, não conhecer as drogas, não conhecer bebida, não conhecer prostituição. E eu fiquei olhando para eles e falei, meu irmão, Jesus acaba de ficar decepcionado com vocês, porque essa não era a resposta que ele queria ouvir de vocês.
Aí muitos ficaram com o rosto triste, baixaram a cabeça. Jesus queria ouvir de vocês, essa era a resposta. O que queres que eu te faça? Vocês tinham que responder para ele: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem realmente o Senhor é. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero conhecer a luz do mundo, o pão da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu quero conhecer. Aonde o Senhor foi, eu quero estar junto com vocês. Porque o cego Bartimeu aqui, depois que ele foi curado, a Bíblia fala assim, que ele fez o quê? Fala que ele deixou, no mesmo instante, ele começou a ver, e fez o quê? E foi ver de novo, seguindo Jesus. Ele passou a ver de novo, e foi seguindo a Jesus, ele foi atrás de Jesus. E algumas passagens falam assim, que ele foi pulando, dançando e dando glória a Deus, pelo caminho, mas não deixou de seguir Jesus, não deixou de seguir Jesus. O que pode nos parar? O que pode nos parar? Nada. A morte, a fome, a dor, dinheiro, doença, nada pode nos paralisar, irmão. Deus espera de nós, Ele fala assim, siga. Eu não tenho prazer naquele que retrocede, eu tenho prazer naquele que avança, rumo ao prêmio da vitória. Eu tenho prazer nesse. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós carregamos a nossa capa, e algumas vezes a nossa capa fica guardada lá no nosso guarda-roupa. Hoje é dia de culto, é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Mas eu combinei que eu ia para tal lugar, passear, eu ia para uma festa. Eu vou lá, abro o armário, tiro a capa do não cristão e visto, eu vou embora. Depois que eu voltar, eu guardo a capa. E aqui, Bartimeu lança fora essa capa. Irmão, nós não temos que usar mais capa. Nós não temos que usar mais capa. Jesus disse assim: aquele que receber o que eu enviar, recebe a mim. O que recebe a mim, recebe o Pai. E ele fala: o Pai e eu faremos morada nessa pessoa. As pessoas olhar para você e falar assim: tem morada do Espírito Santo, tem morada de Deus. Eu olho para a pessoa, eu vejo a face de Jesus naquela pessoa. É alguém olhar para você e falar assim: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. É você, meu irmão, não usar a capa da invisibilidade. É você realmente, as pessoas olhar e falar assim: lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa, a quem Deus tem prazer em usar. Nós não precisamos mais usar capa, irmão. Nós não precisamos. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus em nós. E em João 3:21, olhe bem a atenção para a gente estar encerrando. Mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. A ação feita de acordo com a vontade de Deus. Uma hora eu mostro a ação que eu sou de Deus, uma hora eu mostro a ação que eu sou do mundo. Uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou no barzinho tomando uma cervejinha. Uma hora eu estou lá no meio da folia. Eu estou lá no meio, da bagunça. É capa, irmão, é capa. Nós precisamos definir realmente quem nós somos. Quem nós somos.
Em Efésios 5:11, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre essas pessoas que fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Quando tira a capa, a verdadeira natureza é revelada. Não se revela algo encoberto, algo que está tampado. Só se revela quando você descobre. É igual o presente, você só vai adivinhar o que está um presente quando você abre, quando você tira o papel, é que você vai ver. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, o Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dizem que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas se encham do Espírito Santo de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça sempre todas as coisas a Deus Pai. Pense nisso, que você volte para sua casa, pensando: eu tenho usado capa? Será que eu tenho alguma capa lá no meu guarda-roupa guardada? Será que quando o mundo bate em mim, judia de mim, eu lembro da luz, ou eu lembro da capa que encobre a luz? Você pense: estou fazendo algo de errado, eu preciso melhorar, eu preciso rasgar essa capa. Irmão, tem gente, irmão, que quando vê alguém jogando uma capa fora, ele não se contenta com a capa dele e vai lá e pega a capa do outro. É a mesma coisa de pessoas que estão dentro da igreja, firme dentro da igreja, conhece alguém lá do mundo, ele deixa a capa dele e vai usar a capa do mundo. Talvez nem capa ele tem, ele começa a usar a capa do mundo, e se desviam, e se perdem pelo caminho. São cegos que não conseguem ver. São cegos que não conseguem ver. Que nós possamos pensar nisso aí, meu irmão. O dia todo, já tem 3 dias, estou meditando, e eu vejo que ainda há muitas capas em mim. Mesmo que às vezes eu não uso elas, mas elas estão lá. Eu preciso, na minha mente, esquecer que eu não uso mais capa. Que eu não uso mais capa. Eu não posso, eu tenho que lembrar que a minha vida tem que ser transparente. Lembra da passagem de Jó? Onde Deus fala: está vendo meu servo? Esse é o Jó. Homem íntegro, reto, desvia do mal. Esse é meu servo. Então as pessoas têm que olhar para nós que somos cristãos, e as pessoas têm que ver que nós somos separados, que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Quantas pessoas têm recaído? Quantas? E algumas nem voltam mais. Quantas eu falei de Jesus para elas e morreram usando as suas capas. Poucos dias agora morreu um em Luminárias, falava de Jesus, conheceu a palavra através de mim lá na clínica, sempre passava aperto, ligava para mim, mandava mensagem, eu sempre conversava, mas 3 semanas atrás suicidou.
Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de vocês.